dentro do Centro Tecnológico do Exército, aconteceu aí uma apresentação que, na minha visão, pessoal, pode mudar como o Brasil pensa realmente sobre defesa anti-blindado aqui no nosso território. Uma viatura, né, Guaicurus, aqui 4x4 do Exército Brasileiro, já até comentamos em vídeos anteriores aqui do canal, né, foi integrada aparentemente aí com um míssil anticarro totalmente nacional, que seria o míssil lá, o Max 1.2AC, né, já comentamos, o míssil da CIAT e tudo mais. E o mais interessante não é só o resultado final, é como, na verdade, esse resultado, né, foi alcançado, e a própria a integração mesmo, né, inteira foi feita dentro do próprio CTEX lá em algumas horas. Então, a gente vai falar como isso pode realmente alterar esse panorama de defesa antitanque aqui no Brasil. Antes de começarmos esse vídeo incrível, pessoal, queria todos se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando, pessoal, temos o Pix aqui agora do canal, vocês podem ajudar com qualquer valor aqui, colaborar com o canal, né? E também podem enviar alguma pergunta que eu vou estar fazendo um vídeo mais para frente aqui no canal e respondendo algumas perguntas que vocês enviarem lá no Pix, tá? Então, por favor, nos ajudem lá. Então, vamos ao vídeo. A apresentação ocorreu, né, na cerimônia do Dia do Quadro do Engenheiro Militar no Centro Tecnológico do Exército, o famoso CTEX. Foi ali que a nova configuração da viatura blindada Guaicurus foi mostrada publicamente pela primeira vez, né, já equipada com um míssil anticarro brasileiro, aí, o Max 1.2AC. Mas antes de entender, pessoal, o que esse míssil realmente faz, né, vale entender também a viatura que carrega ele, aí, o Guaicurus, né. O Guaicurus é um blindado 4x4 desenvolvido aí, originalmente na Itália, né? E é desenvolvido também hoje aqui em solo brasileiro, na fábrica da IDV, em Sete Lagoas, em Minas Gerais. É um carro blindado mesmo, né? Muito bem conceituado no Exército Brasileiro. E não é um equipamento importado pronto, né, pessoal? É uma linha de produção que já está instalada, funcionando dentro do nosso país. E é exatamente essa base nacional que eu ando falando muito aqui no canal ultimamente, né? Que abriu espaço, né, para receber uns sistemas de armas 100% brasileiro em cima dele lá. Então, é muito interessante essa integração que eles estão fazendo, é muito bacana a gente ver isso se integrando com um veículo blindado, né, um carro blindado. Não é um tanque, claro, eu sei muito bem disso, mas pelo menos é algum tipo de meio que a gente tem ainda assim de se defender de algum tipo de blindado e tudo mais que venha adentrar ao país em um tipo de conflito. Esse míssil integrado, o Max 1.2AC, é um míssil anticarro, né, antitanque, desenvolvido pela CIAT junto com a produção inteiramente nacional aqui no Brasil. A integração desse míssil com o Guaicurus representa aí, segundo o próprio Exército, né, um ganho operacional importante, tanto para a cavalaria quanto para a infantaria brasileira mesmo, né? Então já combina aí meio com a mobilidade sobre rodas, com a capacidade também de destruir blindados inimigos à distância. Isso aí já muda muita coisa, né, na frente, no fronte de combate, vamos dizer assim, caso exista algum blindado ali. E falando um pouco mais sobre a parte técnica dessa integração toda, né, foi feita inteiramente, né, em algumas horas, e essa integração da viatura mais o míssil, né, foi feita lá dentro do próprio CTEX, né. Então não foi um processo de meses aí de engenharia numa fábrica especializada e tudo mais. Foi montado ali rápido e tudo mais, usando uma estrutura da torre manual da Reman, né, da empresa Ares. E isso não é aí, é só uma questão de velocidade, né? A gente sabe que isso prova uma coisa muito mais importante, que é o que os sistemas nacionais brasileiros realmente conversam entre si com facilidade. Eu sempre costumo falar muito aqui no canal que os nossos sistemas precisam conversar com facilidade. Seja radar, seja caça, que seja, enfim. Tudo tem que conversar, tá? Da melhor maneira possível. E é o que aparentemente está acontecendo mesmo. O diretor comercial e de marketing também da Ares, né, confirmou esse ponto aí. E segundo ele, o Max, né, não só pode ser instalado usando essa base da Torre Reman, como também pode ser integrado aí ao SARC Remax 4, né, que é um sistema que pode ampliar ainda mais essa capacidade da viatura aí. A gente já até esperava, né, que ele poderia ser integrado a Remax 4 e agora foi confirmado mesmo. Então, bem interessante. E isso também significa, né, que o Exército não está só limitado a uma única combinação, né, vamos dizer assim. Então, existe flexibilidade real nesse caso aqui para escolher entre diferentes torres, né, e diferentes configurações também, dependendo da missão, né, claro, tudo mais, pessoal. Então, é como se fosse o mesmo chassi, né, para poder receber várias peças diferentes conforme a necessidade ali do momento do Exército. Então, sem precisar, por exemplo, reprojetar, né, tudo do zero, cada vez, sei lá, que eles quiserem alguma nova capacidade e tudo mais. Então, é bem interessante. Claro, não é na mesma área, mas
Eu lembro muito da questão da Embraer com o KC-390, né, com aquele sistema modular do KC-390, que já comentamos muito aqui no canal. A Reman é descrita aí pelo setor como uma torre manual, né, nacional, desenvolvida pela Ares e já é conhecida dentro do Exército pela sua intercambiedade, né, mais ou menos, com outros sistemas de armas produzidos aqui no Brasil. É justamente essa capacidade que permitiu, né, a integração rápida demonstrada lá no CETEX, né, em que eles em algumas horinhas ali já adaptaram e tudo mais e transformaram totalmente o Guaicuru. E esse conjunto todo, né, viatura Guaicuru, torre Reman e míssil Remax 1.2 a 6, mostra aí para mim uma coisa que vai além da apresentação, né, e tudo mais. Ele mostra a capacidade realmente industrial nacional, que eu venho falando aqui no canal, que está sim crescendo, é uma coisa que não dá para a gente negar, né? Hoje está crescendo essa capacidade nacional, e também mostra uma plataforma e armamentos que podem andar juntos, né, sem depender de fornecedores estrangeiros, para montar a solução final mesmo para o Exército Brasileiro. Isso muda o tipo de negociação que o Brasil precisa fazer no mercado internacional de defesa. Quando você, por exemplo, domina tanto a viatura quanto o armamento e a integração entre eles, você deixa de depender, né, do pacote fechado vindo de fora e passa a montar sua própria solução, né, do jeito que atende sua própria necessidade operacional, né, e tudo mais aqui dentro do Brasil. A gente sabe que tem muitos problemas de biomas aqui no Brasil, a gente tem muitos biomas diferentes e isso pode se adaptar facilmente. Agora, dando minha opinião um pouco mais direta, pessoal, sobre isso, eu acho que essa notícia merece mais atenção do que ela está recebendo, né, pelos canais aí de defesa, na minha visão mesmo. E para mim, esse Guaicurus equipado com o Max 1.2 AC pode mudar bastante a coisa na capacidade real do nosso exército, principalmente anti-blindados, né? Estamos falando aí de uma viatura frágil, mas porém ágil, né? Obviamente é uma viatura mais frágil. Ela é sobre rodas, então acaba ganhando uma capacidade aí de agilidade maior, a capacidade também de enfrentar blindados inimigos com um míssil desenvolvido, né, fabricado inteiramente aqui. É uma capacidade muito além, na minha visão, do que a gente até esperava para esse carro, para esse veículo blindado, né? Então o Brasil deixa, na minha visão pelo menos, depender de um sistema de armas importado para equipar sua própria frotas ali de blindados, né? E isso tem um peso que qualquer cenário de conflito aí, ou de dissuasão e tudo mais, né? A gente pode estar usando nossos próprios armamentos. Eu acho que isso hoje é o mais importante, principalmente aqui, tendo como base, né, os países que a gente tem na nossa fronteira aqui da América do Sul. A gente não precisa ter capacidade tão exagerada assim, porém a gente precisa sim mostrar que temos capacidade nacional, principalmente para produzir mísseis, né? O Max 1.2 AC já vinha aí ganhando espaço dentro do Exército antes mesmo dessa integração, e o primeiro lote de produção realmente do míssil já havia sido entregue, né, à Força Terrestre, o que mostra que não é um projeto aí ainda em fase experimental, é na verdade um sistema que já está sendo incorporado mesmo, né, à rotina de operações das nossas tropas aqui brasileiras. Com esse Guaicurus, né, o Max 1.2 AC ganha aí agora uma nova plataforma de emprego, né, unindo tanto a mobilidade sobre rodas com o poder de fogo anticarro, né, dentro de um sistema pensado, desenvolvido e também produzido inteiramente em território nacional aqui no Brasil. Mas e vocês? Vocês acham que essa combinação, né, entre Guaicurus e o míssil Max 1.2 AC realmente representa ali um salto de capacidade do Exército Brasileiro? Ou vocês acham que não, que ainda falta muito, né, para esse tipo de sistema realmente chegar à sua verdade, né, de ponta, né, nas mãos das tropas brasileiras? Então deixa aqui as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, pessoal. As opiniões de vocês e os comentários é o que movem o canal, o like também, então por favor não esqueça de dar o like. E se não se inscreveram ainda, por favor, pessoal, estamos muito próximos aí da nossa meta de 20 mil inscritos aqui do Esfera Militar, então por favor nos ajudem se inscrevendo abaixo, né? Se quiserem também deixar alguma colaboração, o Pix está aqui ao lado, né? E é isso, até o próximo vídeo.